E no primeiro episódio gravamos após a primeira vitória do britânico Lando Norris, em que ele mesmo afirmou após vencer no GP de Miami que gostava de ter feito em Silverstone, viajamos exatamente até esse local. Foi onde tudo começou, 13 de maio de 1950, que realizava-se então a prova inaugural do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. É verdade, estamos no primeiro episódio depois de Lando Norris ganhar. Acho que a Segurança Social ainda não recebeu o formulário de apresentação. Pois, ele disse que se reformava, por isso... Acho que lá para a frente vou trazer um dado. Formatos. Muito bem. Tá bem. Um parente do Lando. Só para dizer que estás no episódio 6, curiosamente, esse campeonato que tu falaste, que começou em Silverstone a 13 de maio, curiosa data para os portugueses, também tinha 6 corridas na Europa. E depois ia a Indianápolis. Pronto, por isso 6 é abril. Vamos contar só com os europeus, até porque Indianápolis, depois quando lá chegarmos vamos ver que nem não havia lá grande adesão. Nada, não. Eles nem iam de cá para lá sequer, quanto mais, mas a gente já lá vai. A gente já lá chega. Então, assim, só para começar logo em jeito de curiosidade sobre essa corrida, para quem nos segue, de certeza que sabem que a Ferrari é a marca que está lá desde sempre, a equipa. O construtor. Exato, mais longevo do campeonato. Participou em todos os campeonatos. O que vocês se calhar não sabem é que não participou na primeira corrida. Não tinha o carro ainda pronto. Portanto, só se juntaram a esta beleza que é a Fórmula 1 no segundo grande prémio que se realizou no Mónaco. O que se pensares assim, não há nada mais Ferrari. Pá, vês? Vou-me embora depois disto. Pá, não há nada mais Ferrari do que falhar a primeira corrida. Ou se calhar não gostam do 13 de maio. Opa, se calhar é se há uma coisa com o número 13 ou com o mês, alguma coisa. Olha, pode ter sido. Algum problema com a monarquia britânica. Fun fact, a corrida foi um sábado. Foi, sim senhor. E porquê? Outra vez por motivos religiosos. Porque domingo é o dia do descanso e os britânicos ainda levam, mas na altura ainda mais, muito a sério essa questão. Muitos não, mas boa parte deles. E na altura era muito... ao domingo. As corridas em Inglaterra eram sempre ao sábado e foram durante mais de 20 anos, nessa altura. Mesmo depois mudando de sítio, independentemente se era Brands Hatch ou Silverstone ou Donington Park, era sábado. Isso eles não facilitavam. E agora, antes de explorarmos aquela que foi a primeira corrida com todos os dados históricos que temos aqui reunidos, vamos recuar no tempo para tentar apanhar a linha de história que nos guiou a este momento da corrida em Silverstone, não é? Exatamente. Como tu saberás, porque estudaste muito, és muito afincada. Vamos fazer uma pausa para rir um bocadinho também, não podemos ser sempre sérios. As corridas de carros remontam desde que há motores para ter carros, mas aquela que se pode dizer que foi a primeira grande corrida organizada de forma minimamente organizada, passando o pleonasmo, foi em 1887, a 28 de abril, organizada por um jornal parisiense. A corrida foi em... Não foi se calhar foi o France Car. Tens o France Football hoje em dia para o futebol, mais a ver. Não, chamava-se em português a bicicleta. Chamava-se de Velocipede. Vou deixar isso assentar. Salvo melhor francês. Foi organizada. Isto era um jornal parisiense. A corrida foi realizada em França, e não tinha nada a ver com o que é sequer em 1950 a primeira geração da Fórmula 1. Isto foi uma corrida de 2 km, pequenina. Foi ganha por um senhor chamado Georges Button.
Num carro que ele fez. Pronto. Olha. Houve uma corrida depois, 4 anos mais tarde, em 1891, que já era com um carro, também com um carro alimentado, digamos assim, a gasolina, mais um quadriciclo do que outra coisa, e foi vencida por Léon Serpollet. Por aí. Não, correção. Léon Serpollet fez o tempo mais rápido, digamos assim. Ganhou um ciclista chamado Charles Terron. Eu já a ver se de Se o repente Brás tínhamos meter aí uma um baguete Leclerc cada lá vez para que trás. se eu cada vez que falo francês, o Brás meter aqui uma baguete, vou abrir uma padaria no final do episódio. Ele tem toda a razão. Força aí. Em 94, ainda de 1894, em julho, outro jornal parisiense, o Le Petit Journal, que em português significa o pequeno jornal, aí sim montou uma corrida, mas uma corrida já mais diferente, porque era fazer 120 e poucos quilómetros, 120 e muitos quilómetros, 128, 7, por aí, não chegava a 80 milhas. Okay. Entre Paris e Rouen. Era uma corrida de quem chegar primeiro ganha, não tinha voltas, era uma corrida só normalmente as corridas são um bocado assim, quem chegar primeiro ganha. Só que nas corridas hoje em dia quem acabar as voltas primeiro, todas primeiro ganha. Pois. E ali era à direita, salvo seja. Entraram 68, 67, 69 carros por aí para um evento de qualificação. A qualificação na altura basicamente servia para ver quem é que ia mesmo correr, porque queria-se perceber quem é que tinha um mínimo de velocidade para competir. Só 25 carros entraram dos 69, o que dá para perceber que mais de metade deles, pronto, não dava. Já na altura, hoje podemos falar que a Fórmula 1 é um mundo de elite. Em 50 era já um mundo de elite. Aqui também havia muita gente da burguesia, da realeza francesa, das altas patentes da sociedade, digamos assim, a entrar na corrida. O conde Jules Albert de Dion ganhou, fez o maravilhoso tempo entre Paris e Rouen, 127 km em 6 horas e 48 minutos. Eu fiquei em silêncio para deixar assentar. Dá uma média menos de 20 à hora. Uau, que corrida emocionante! E acabou 3 minutos e meio à frente do segundo classificado. Dava quase para ir a acompanhá-los na corrida. Sim, se fosses muito rápido a correr... Não, lá, de bicicleta ou qualquer coisa. Porque a correr era muito tempo, homem. E se eu disser que ele foi desclassificado porque o carro não cumpria aquilo que se poderia dizer hoje que era regras de parque fechado? Na realidade, quem ganhou depois foi o segundo classificado, Alberto Lemaitre, num Peugeot. E no outro Peugeot, em terceiro lugar, Auguste Durieux. Não há nada mais francês que isso. Ganharam franceses em Peugeots. É verdade. É verdade. E o terceiro classificado, que então tinha sido quarto, foi Émile Levasseur num Panhard. Vasseur? Ui! Levasseur. Ai, Le. Mas o Le ficou é separado. Sim, ficou a 55 minutos. Não, o Le é junto. É junto? É junto. É porque senão eu já apostava aqui num grau de parentesco qualquer com o chefe agora equipa da Ferrari. Não sabemos. Será? Também se podem ter cansado de usar o Le. O nome vai evoluindo com o tempo. Mas este é claramente Vasseur. O outro é Vasseur. Então, mas lá está, os nomes evoluem conforme é verdade. A pronúncia e... Miguel também deriva de Micael, por isso. Pronto, olha. O que é que eu vou fazer à minha vida? Que fica aqui o desafio para a malta. Vamos lá descobrir a árvorezinha do Vasseur, a ver se por acaso estão unidos de alguma forma, os dois.
Só para dizer que... mas porque é que o carro do supostamente primeiro classificado foi desclassificado? Porque precisava de um fogareiro. Pois a 20 a hora realmente a pessoa deve ter um bocadinho de frio a dada altura, portanto era proibido. As mãozinhas. Era claramente proibido. Pronto, isto é basicamente as primeiras corridas organizadas, são as primeiras corridas organizadas de que há efetivamente registro, ou das primeiras corridas organizadas. A partir daí continuaram-se a fazer corridas, porque já dizia Henry Ford, uma frase que tu vais ouvir agora pela primeira vez ou não, que é: o automobilismo desportivo começou no dia em que se fez o segundo carro. Não ouvi agora, viste como meti logo 2. 2. Eu esta semana tenho muito carinho pelo número 2 e pela palavra segunda. Vou deixar acamar. Vão à procura. Como não é de um dos grandes, acho que tens toda a liberdade para dizer Não, porque aqui... depois começa aqui a euforia e os ouvintes depois não querem cá euforias, querem seriedade e retidão. Não, é que não, repara, não, é que podes também estar a dizer as pessoas em erro. Dizes segunda, ou festa de uma equipa da segunda circular. Não. Ou melhor, do outro lado da segunda. Nem de um lado nem do outro. E porque tu podes estar a induzir as pessoas, pronto, estás a ver, como já disseste, é do Alberto, almoço. Se vocês virem o podcast mãe, pai, o que seja deste, sim, vocês saberão. Sim. Andando mais para a frente, começou-se a criar, a pensar, e criou-se efetivamente por meio de uma entidade que havia na altura, que era a Associação, vou tentar não errar, que era a Associação Internacional de Clubes Automóveis Reconhecidos, que era quase o predecessor da FIA. Começou a organizar algumas competições, que entre elas o nosso famigerado Grande Prémio do Mónaco já fazia parte. O Grande Prémio do Mónaco, os primeiros datam de 1929, salvo erro. E a coisa estava mais ou menos a ir, a competição chamava-se Fórmula Livre, até porque, dependendo das corridas e da localização, tinha regras ao calhas. Eu faço uma corrida e eu mando nas regras. Não havia... Espírito livre. Sim, não há cá... Não, eu é que sei. Entretanto, a coisa foi-se dando, mas em 1935 a coisa começou a azedar, devido a algumas tensões entre países na altura, que seria a prequela do que viria a acontecer em 1939, a 1 de setembro, que é a fundação do Futebol Clube de Alverca, e também a invasão da Polónia por parte da Alemanha. E depois é isto. Estás a ver? Conseguiste trazer o Alverca na mesma, tá? Sim. Assim. Para dizer que esta Fórmula Livre não era competida nem por pilotos nem por equipas, era por países. Daí nasce o célebre Racing Green, aquele verde escuro tipicamente britânico. Os ingleses corriam com o verde, os italianos corriam com o vermelho, os franceses com o azul e a Alemanha com o branco, depois com o prateado, por motivos de ostentação. Já vou explicar mais à frente porquê. Ostentação era dourado. E já vais perceber porquê. Em 1939 este campeonato obrigatoriamente parou, já não estava muito famoso com as quesilhas entre os países. Em 1939 parou e só se voltou a pensar em corridas de automóveis em 1945, depois do final da Segunda Grande Guerra, da qual temos a vitória dos aliados. Mas sim, logo em 1945 começou-se logo a pensar em corridas de carros. Porquê? Porque também havia muito piloto que se virou de avião, de forças aéreas, que se virou para os carros. E voltaram a aparecer as corridas e de repente volta-se a pensar: isto era giro, fazer aqui umas cenas e tal. E pronto. Vou só adiantar porque é que os carros que competiam pela Alemanha, porque lá está, os carros que corriam por países continuavam a ser marcas, a Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, competiam pela Itália. No caso a Auto Union, que é a predecessora da Audi, e a Mercedes corriam pela Alemanha. E porquê é que eram prateados?
Ora bem, a justificação oficial na altura é que tiraram o branco porque a tinta fazia peso. Ah, A justificação mais na cara de toda a gente é que os carros eram feitos em alumínio e o alumínio era caríssimo na altura de usar. é para mostrar que a gente gastou bem. E só se usava em aviões. E Fogo. mostrar que se usava alumínio era um bocado sinal de força. Temos poder, temos dinheiro, somos bons. E ajudou. A equipa alemã ganhou muitas corridas nessa altura. Dominou quase todas as corridas na altura. Por isso ajudou. Passando à frente, em 45 começa-se a falar de fazer aí umas coisas. Entretanto, aquela associação que eu falei lá atrás, e vou tentar não me enganar, Associação Internacional dos Clubes Automóveis Reconhecidos, muda de nome e passa-se a chamar FIA. Entretanto, e antes de chegar ao dia 13 de maio de 50, aconteceu uma coisa em 49, que é... Vão saber agora depois do box to box. Estás aqui a ver o vídeo e ainda não deste like? Não subscreveste o canal? Não foste seguir a página e não estás na nossa fantasy de Fórmula 1? Pá, não pode ser. Tens que resolver isso. Carrega aí no likezinho aí em baixo. Deixa um comentário também. Partilha com os teus amigos que gostas de conteúdo. Se achas aborrecido, partilha com os teus inimigos para tornares o dia deles um tédio. Sim. E pronto, olha, é isso. Se estás a gostar, fica até ao fim que a malta agradece. E até a de borla, isto tudo que a gente está aqui a fazer. E carregar nos botões, nestas concepções abstratas de botão, porque aquilo não é um botão. Então tenho aqui no teclado do computador. Eu acho que vamos mudar o nome de Voxbox para as aleatoriedades do Miguel. Na altura da paragem. Exato. Ai, Pronto, sim, vamos então voltar a 1949. O que é que acontece em 1949 e que fez com que a FIA lançasse o Campeonato do Mundo de Fórmula 1? A Federação Internacional do Motociclismo lança o Campeonato do Mundo de Motociclismo em pelo menos 4 variantes: 500 cm cúbicos, 350 cm cúbicos, 125 cm cúbicos e 50 cm cúbicos, com a particularidade que podias correr em mais do que uma categoria ao mesmo tempo. Sim, senhor. E foi assim durante muito tempo, ajudando também a criar a lenda do Giacomo Agostini, que tem 14 títulos mundiais. Isso deixou de acontecer nos anos 70. Freddy Spencer foi o último a ganhar 2 títulos mundiais no mesmo ano em categorias diferentes. E a FIA olhou para isto e pensou: puto, é agora. Puto, nem sabes, tenho uma cena, bora fazer. Não vão eles sozinhos ter a festa toda, então nós também precisamos. É basicamente sim. isto, um bando de invejosos. Sim, basicamente foi isso. A FIA é um conjunto de riquinhos e invejosos que não, a gente também quer aqui fazer umas brincadeiras com os nossos carros. Se eles fazem com as motos, a gente faz com os carros. Exatamente, e fica... Ou em inglês... Isso foi um bocado francês. E sim, acho que se pode dizer que chegamos a 13 de maio, esclarecendo uma coisa antes, que pode estar a suscitar curiosidade a muita gente, que é: porque é que se chama Grande Prémio? É uma corrida. Porquê é que se chama Grande Prémio? Mas estamos a deixar segundos para as pessoas pensarem. Porque, vamos lá ver, antigamente, principalmente antes naquele período que se falou antes da Segunda Guerra Mundial e antes da Primeira também, as corridas eram organizadas por organizadores, obviamente, que amealhavam dinheiro junto dos patrocinadores para o prémio. Era o prémio do vencedor. E o valor amealhado era para cobrir as despesas da organização e depois era o prémio para quem ganhava a corrida. Daí chamar-se o Grande Prémio. Era o Grande Prémio do Mónaco, porque quem ganhasse a corrida ganhava um grande prémio monetário. Era tão grande prémio que podia da Suíça explodir. E por aí fora. Sim, podia explodir o tão grande que era o prémio. Bem metido, sim senhora. Era um prémio muito grande. E pronto, é só daí. Grande Prémio vem daí, tanto no motociclismo como no automobilismo, o termo vem daí. E é normalmente usado, digamos assim, nas corridas das categorias máximas de cada disciplina, digamos assim, porque
tu usas a expressão grande prémio em MotoGP, mas em Moto E não usas grande prémio, já usas EPRI. E em Fórmula 1 a mesma coisa, usas o EPRI para a Fórmula E, mas usas a expressão grande prémio para a Fórmula 1. Em corridas de turismos usas Honda. Nas Superbikes também lhe chamas Honda, nunca lhe chamas grande prémios. A expressão grande turismo está muito ligada aos protótipos e às corridas de protótipos, digamos assim. E pronto, e chegámos a, finalmente, 1950, 13 de maio. Onde arranca então o primeiro campeonato. O objetivo da FIA foi unir basicamente um conjunto de corridas que já existiam na Europa, as 6 que tu referiste, né? Inglaterra, França, Itália, Mónaco, Suíça e Bélgica tinham corridas já, e portanto foi a ideia de unificar isto tudo num campeonato. Passar a ser um campeonato único, em que depois ainda foram por Indianópolis. As 500 milhas de Indianápolis. As 500 milhas, mas isso tu depois vais lá à frente tocar um bocadinho. E porquê Fórmula 1? Porquê que foi este nome? Diz que há aí umas teorias. Era para se chamar Fórmula Internacional, por exemplo. Mas ficou Fórmula 1 porque Fórmula é a questão de todos seguirem a mesma fórmula, as várias equipas seguirem a mesma fórmula na construção do carro, em que tinham que respeitar obrigatoriamente determinadas diretrizes. E Exatamente. É porque representam a nível mais alto as competições internacionais de motorizados. Portanto, lá está, ficámos com a Fórmula 1. Também havia o A, mas não é melhor. Estás a ver? Não. Fórmula A. Já tens um A no fim da primeira palavra, tipo... Fórmula A. Olha, estou a ver a Fá. Em vez de dizer José Filho, já estou a ver a Fá. Exato, não dá. Não ia ficar no ouvido. Não. Já viram? Podia a modalidade não ter vingado só porque o nome não... E se fosse Fórmula Internacional, ficava FI. E o I, em romano, é um. Podia-se ler FUM na mesma. Fogo, que momento poético. Sim, senhora. Olha, de extraordinário. fazer inveja aos heterónimos do Fernando Pessoa. Sim, senhora. Dar nota também que dessas 6 corridas europeias que tu deste conta, 4 ainda lá estão hoje. É verdade, sim senhor. É verdade. Indianápolis. Tu disseste bem que corria quase numa secção à parte. A ideia com Indianápolis no calendário. Indianápolis também já se realizava há muitos anos, nas 500 milhas de Indianápolis. Basicamente é uma corrida onde se fazem 500 milhas numa oval retangular. E para quem só nos está a ouvir, estou a fazer aspas com os dedos. No Brickyard de Indianápolis, porque a linha de meta é feita a tijolo. Vamos deixar assentar. É uma corrida muito boa, dá todos os anos. Deviam assistir. Uma coisa lendária. Outra à parte, o Grande Prémio do Mónaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans, que vou dar uma chega aqui mais à frente, fazem parte da chamada tripla coroa, que até hoje só um piloto conseguiu ganhar as 3. Fernando Alonso tem 2, por exemplo, João Paulo Montoya tem 2 delas. As 3, só uma pessoa conseguiu ganhar. A pessoa que conseguiu ganhar... Para quem não está a ver, eu estou a fazer tambores no ar. A única pessoa que conseguiu efetivamente ganhar as 3 foi Graham Hill, que foi campeão de Fórmula 1 também. Mais à frente, neste caso estamos em 50, no futuro viria a ser campeão do mundo de Fórmula 1. Ganhou Indianápolis, as 500 milhas de Indianápolis em 66. Em 72 venceu as 24 horas de Le Mans. E em 63, 64, 65, 68 e 69 ganhou o Grande Prémio do Mónaco. Pronto. Como eu estava a dizer, Alonso e Montoya ganharam 2 delas, sendo que são os únicos pilotos neste momento que ainda têm a hipótese de a completar. João Paulo Montoya e Alonso, para além de estarem ativos, estão vivos, o que é uma parte, eu diria, importante.
Se calhar era ao contrário, para além de estarem vivos, estão ativos. Se estão ativos, vivos estarão também. Eu digo que estão ativos partindo do princípio que estão ativos, estão vivos. Juan Pablo Montoya ganhou Indianápolis em 2000 e 2015, ganhou o Mónaco em 2003, Alonso ganhou o Le Mans em 18 e 19 e ganhou o Mónaco em 6 e 7. Já têm idade de ir a alguns para estarem na reforma, deixem-nos estar como eles estão, que eles estão assim bem. Mas sim, Juan Pablo Montoya basta-lhe, salvo seja, ganhar as 24 horas de Le Mans. Alonso já tentou ganhar as 500 milhas de Indianápolis, salvo erro, o seu melhor resultado é tipo 8º lugar. Acho que tentou 2 vezes, salvo erro, uma delas não acabou e a outra acabou em 8º. Talvez tenha que levar o Magnussen foi só uma, para estava ajudar. em 8º e acabou, sei que é algo assim muito semelhante a isto. O Alonso tem que pedir o Magnussen emprestado ao Hülkenberg para dar ali um empurrãozinho. Voltando a 1950, como tu referiste, 6 corridas na Europa e uma nos Estados Unidos. Só para referir, interrompendo, que a corrida dos Estados Unidos não era feita, como era feita a 500 milhas de Indianápolis, não era feita com as regras da Fórmula 1, que é fazer um campeonato para unificar. Mas não unificamos tudo. 500 milhas de Indianápolis, que era feita sobre as regras da Associação Americana de Automóveis, que organizava a data, a corrida. Não faz sentido. Há muita coisa que não faz sentido. É Pronto, verdade. voltando só então a isso. Então, mantivemos os grandes prémios na Europa, mais essa extra nos Estados Unidos. E só em 54 é que finalmente entrou outro país ao barulho fora da União Europeia. Da Europa. Eu já nem sequer vi a União Europeia. Ai, senhor. Senhores, eu já estou à frente. Foi a Argentina. Pronto, cumpri a minha cota. Pronto, a tua cota de argentinices. Exatamente. Pronto. Então, como é que era o sistema de pontos quando a Fórmula 1 começou? Caro Miguel. O sistema de pontos, parecendo que não era muito engraçado como agora. Para já só pontuavam 5. Já existia um ponto para a volta mais rápida, que, segundo consta, não era discricionado ao fator de se acabava no top X ou não. Mas também era difícil, porque normalmente quem ganhava era realmente muito rápido. Era um tempo em que a Alfa Romeo dominou, principalmente em 50. Era um tempo que a Alfa Romeo dominou e era difícil quem não acabar no pódio fazer a volta mais rápida. 8 para o primeiro, 6 para o segundo, 4 para o terceiro, 3 para o quarto e 2 pontos para o quinto. O sexto não ganhava um ponto. Esse ponto, como eu acabei de referir, prestem atenção, faz favor, era para a volta mais rápida. Que é aquela coisa que continua em vigor hoje em dia. Um ponto para a volta mais rápida. Mas hoje em dia, lá está, tens que estar em zona de pontuar para esse ponto ser válido. Essa prova inaugural teve aí uma família, só para verem como é, isto parece que foi há muito, muito tempo, mas há quem tenha morrido há pouquíssimo tempo e esteve lá. Ou melhor, não esteve, mandou a família. É verdade. Os reis da altura estiveram lá, o George VI e a Rainha Elizabeth. E vocês pensam em Elizabeth e isto bem... Elizabeth, mas a mãe. A mãe de Elizabeth II esteve lá com a irmã da Elizabeth, a Margaret. Não me perguntem onde é que andava a Elizabeth II. Se bem que a Vão vocês pesquisar o que é que ela andava a fazer para não ter ido. Morreu tipo há 22 anos. Foi, sim senhora. Se eu não me engano, na minha pesquisa encontrei que ela morreu com 101 anos. Sim, era chamada a Rainha Mãe. Portanto... deve ser aí uma poção qualquer que elas têm acesso. Sim, que durou muito tempo. Mas que não passaram agora ao novo rei, porque aquilo já está complicado. Coitado. Coitado do homem. Portanto, a partir do momento que nós vemos ali a família real, é mais uma prova de que realmente, logo desde o início, se vê que há uma modalidade para a elite. Sim, não é de agora. Não é de agora. Já estava, logo na primeira corrida, já estava ali
a despertar o interesse da família real, portanto, ele já estava a ver o potencial. Até porque, como eu disse, havia muita gente que correu. Para já, ter um carro naquela altura não era barato. Quanto menos ter um carro próprio para andar a competir nesta brincadeira. Depois tiveste havia muito interesse por parte de pilotos da Força Aérea. Todos sabemos que ao dia de hoje é o que é, mas na altura eram extremamente bem pagos e reconhecidos, ou seja, também tinham posses. E até quando muitos deles vinham de boas famílias. Por isso, sim, não é um desporto de elite de hoje, e desengane-se quem acha que não é de elite. Na altura já era, e daí ter cativado também logo a atenção da alta sociedade da altura, digamos assim. Ora, vamos então à parte que mais interessa, que é quem é que ganhou o primeiro grande prémio da história da Fórmula 1? E a Não foi uma vitória ao calhas. Não foi, não. Foi um italiano, e não estava a conduzir um Ferrari, porque se estavam atentos ao início do episódio sabem que a Ferrari não estava presente. É verdade. Foi um italiano ao volante de um Alfa Romeo. Giuseppe Emilio Farina, aka Nino Farina, venceu o primeiro GP, mas não apenas o primeiro GP. Venceu também o primeiro campeonato de Fórmula 1. Ficou em primeiro no GP britânico, no suíço e no italiano. Conquistou 30 pontos, superando assim o seu colega de equipa, o argentino Juan Manuel Fangio, que ficou em segundo com 27 pontos. Nino Farina passou durante a sua carreira de Fórmula 1 por 4 equipas, começou na Alfa Romeo, depois mudou-se para outra equipa italiana, a Ferrari, daí foi para a Lancia e depois para a Curtis Craft. Aqueles nomes, agora se calhar não nos diz nada, porque pronto. Conseguiu 5 pole position, 5 voltas mais rápidas, foi 20 vezes ao pódio, 5 delas como vencedor do Grande Prémio. Primeira entrada na carreira dele de Fórmula 1, já sabem qual foi, primeira corrida de sempre. A última vez que ele correu pela Fórmula 1 foi no Mónaco em 1958. E já tinha um bom par de anos quando se retirou, porque Nino Farina é de 1906. É verdade. Ou seja, ele já entrou em 1950 com 44 anos. Entrou não, faria nesse ano, mas entrou no campeonato a fazer 44 anos. Pois é. Isto agora a malta está-se a reformar nessa altura, ou já se reformou. Agora estamos a ver os pilotos a ir outra vez um bocadinho, se calhar, né? Temos lá o Alonso, o Hamilton. É verdade. Não sei quantos mais anos é que lá vão andar. Enquanto se sentirem bem. O segundo classificado dessa corrida foi um homem que durante muito tempo foi o homem com mais títulos na história da Fórmula 1. Juan Manuel Fangio, que veio a acumular 5 títulos por 4 construtores diferentes. Em segundo. Em segundo do campeonato. Sim, em segundo. Eu estava a pensar no pódio da corrida, já estava aqui a ficar confusa. Não, calma. Eu já ia ao pódio. Sim, pois até o Fangio que eu referi, com menos 3 pontos que o colega, ambos da Alfa Romeo. Exatamente. Desculpa lá. Exatamente, já estávamos aqui, já achou? O que ele está a dizer? Está doido. O Fangio nem acabou. Curiosamente o Fangio correu com o número 1. Naquela altura os números ao longo dos vários GPs que houve esse ano, os números foram variando, não é? Como hoje em dia que um piloto escolhe-se o número e esse número acompanha-o até ao fim. Sim. Nesse GP correu também um homem que durante muito tempo foi o melhor monegasco de sempre da história da Fórmula 1, Louis Chiron. E quem é que é atualmente o melhor monegasco da história da Fórmula 1? Não sei, vamos pesquisar. Louis Chiron, que em 1950 já tinha 51 anos. Pois é. Está velho. Pois está, mas era o costume na altura. E é assim mesmo. Agora, indo ao pódio da própria corrida, foi um pódio todo Alfa Romeo. Exatamente. O Farina ganhou. O Luigi Fagioli ficou em segundo
E o Fagioli, vocês agora vão ver aqui que ele se calhar deve ser da família do Lando. Até não é que o homem se reformou a seguir a ganhar o primeiro grande prémio? É. Olha, Pois não é. estava à espera dessa. É verdade, sim senhor. Fagioli retirou-se a seguir ao seu primeiro, a seguir a vencer o seu primeiro grande prémio, que foi o GP de França em 1951, mas ele não se retirou por causa da vitória. O que acontece é que naquela altura os chefes de equipa podiam andar ali a trocar de carros durante a corrida. E portanto o coitado do homem, que era colega do Fangio, foi obrigado a dar o seu carro 100% funcional ao Fangio e correr com o carro do Fangio que estava com problemas no motor. Fagioli alegadamente ficou tão desapontado com esta atitude do chefe de equipa que logo ali decidiu: não corro mais Fórmula 1, não faço mais, acabou-se, isto já não é para mim. Mas pelo menos olha, saiu em grande, né? Mal sabia ele o que é que vinha a seguir. Dizer também que vão dizer: então Alfa Romeo foi campeão de construtores. Não. Porque não havia. Só havia campeonato de pilotos. Não havia campeonato de construtores. Não, por exemplo, nessa corrida a Alfa Romeo entrou com 4 carros. Eles tinham uma carregada de pilotos, não era como hoje em dia, que cada equipa tem exatamente. 2 pilotos e só temos 10 equipas. Antigamente Exatamente. aquilo ia toda a gente. Sim. Em terceiro lugar, que também era um piloto da Alfa Romeo, foi o Reco Parnell. Pronto. O que é que mais é que podemos dizer do Farina nesta corrida? Ele partiu de posição privilegiada, partiu de pole position, fez a corrida, ganhou, gastou também a volta mais rápida. Sim. E para fechar o bolinho dos pontos, né? Só há 5 pilotos a pontuar. Em quarto e em quinto lugar ficaram 2 franceses, colegas e agora chega a minha vez de tentar dizer alguma coisa em francês, vamos espetar aqui à grande. Eu fico à espera. Automobile Talbot d'Arrac. Isto não foi muito francês. Olha, já vi pior. É o que é. Foi o Yves Giraud Cabanto e o Louis Rossier. Este já sei o melhor. Continuo a achar que já vi pior. Mas, apesar de terem tido pontos, não eram assim tão rápidos. Acabaram a corrida com 2 voltas de diferença para os líderes. Sim. Portanto, também mostrava aí a diferença. A marca francesa, exato, a marca francesa não era tão poderosa como os Alfa Romeos, que lideraram bem aquele início. E que não nada tem a ver, salvo seja, com a atual não, a última geração de Alfa Romeos que apareceu. Aqui era mesmo a Alfa Romeo, o construtor que estava lá. E que ganhou títulos com fartura. Logo o primeiro à cabeça. E pronto. Acho que é isto. E agora os mais curiosos vão perguntar: então isto correm há tanto tempo. Então e aquela coisa que o Miguel falou no outro dia que já fez 100 anos em Le Mans? E eu vou dizer, as 24 horas de Le Mans nunca foram parte do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Porque as 24 horas de Le Mans também começaram antes da Primeira Guerra Mundial, 1923, completaram o ano passado 100 anos. As 24 horas de Le Mans, para já a Fórmula 1 era feita, e as corridas que predecesseram a Fórmula 1 eram feitas com carros propositadamente de corrida, construídos para serem de corrida. Enquanto que as 24 horas de Le Mans eram feitas em corridas de 24 horas, obviamente, e não corridas de distância fixa. Ou seja, era quem completar 24 horas primeiro e não um determinado número de voltas ou uma determinada quilometragem. Mas eram feitas e são feitas, hoje não tanto, mas na altura sim, com carros desportivos e não carros de corrida. Eram carros que se podiam comprar e as marcas partiam para as 24 horas de Le Mans e sempre tiveram muita curiosidade em Le Mans pela questão de explorar e desenvolver o mais possível a economia dos carros. A fiabilidade dos carros era muito importante porque o carro tinha que durar 24 horas a correr. Era
são corridas diferentes, eram corridas diferentes, com objetivos diferentes, cada uma tem a sua história. As 24 horas de Le Mans têm uma história absolutamente gloriosa, de altos e baixos, muito mais altos do que baixos, mas sim, só para dar à chega que pode haver gente a perguntar: em Indianápolis as 500 milhas estiveram lá e 24 horas de Le Mans não? Pois não tem absolutamente nada a ver. Na altura, até antes da Primeira Guerra Mundial, e depois continuaram a haver as chamadas corridas de resistência. Em 1923, o Grande Prémio, curioso nome, para o cartaz para as 24 horas de Le Mans, a primeira edição dizia Grande Prémio de Endurance, Grande Prémio de Resistência. Por aí se via que não era uma corrida como as outras. A resistência sempre suscitou muita curiosidade nas marcas, nos pilotos. Tens, por exemplo, uma coisa que não é assim tão formal e tão desportiva, mas na altura era relativamente competitiva, que era a prova do 1000 milha, que era uma prova italiana que corria literalmente toda a Itália. Tinhas que fazer 1000 milhas. 1000 milhas são 1600 km. São muitos quilómetros. E muitas mais provas que havia e continuarão a haver, por isso não, rapaziada, não tem nada a ver. É parecido, mas não tem nada a ver. Resumindo e concluindo, toda a gente gosta do desporto automóvel e portanto é por isso que há tanta coisa por aí. Pronto, e o Henry Ford tinha razão. Só vamos precisas pôr aqui dois imagens carros. do Henry Ford a falar. Não vamos. E há assim uma montagenzinha daí Sim, do senhor a falar. a dizer a sua frase. Sim, a dizer a sua frase. E pronto. Com esta nos despedimos, o essencial. Mas antes de nos irmos embora, tens alguma coisa para pedir à audiência? Tenho. Gostem, subscrevam, ativem o sininho, comentem e partilhem. É de borla e não faz mal a ninguém, diz que eu me chatei. Miguel está a ameaçar. E se o Miguel ameaça? Se eu ameaço. Então olha, malta. Se eu rebento? É isso. O Miguel é muito grande. E é isso, minha gente. 13 de maio, que é quando este episódio vai ao ar. Não me interessa quando é que vocês depois vão ouvir. O que importa é, isto foi gravado com uma intenção, e a intenção é celebrar a data. 74 anos. Obrigado, calculadora humana. A minha avó já era nascida. A minha avó nasceu antes da Fórmula 1. Olha, estão a ver? Afinal, a avó dele deve ser a Elizabeth II. Não, porque essa já morreu e a avó dele não. Pois não, confirmo. Pronto. Eu agora comento. Pronto, malta, olha, despedimos assim com este belíssimo momento e até ao próximo episódio. Sabe-se lá quando é e sobre o que é. Procurem. Fiquem à espera, se ativarem o sininho, vão descobrir. Pois. Ou sugiram para aí que a gente depois pode ignorar. Vá, maltinha, juntem-se à nossa fantasy. Aquilo É está importante. giro. Tá Já giro, conseguimos. sim, senhora. No último episódio eu falei que estava em esforço para te tornar o teu amigo. É verdade. Tiago E Gonçalves consegui. continua na luta. Agora estou eu. Mas dei jinx ao Max, porque usei o triple e o homem não ganhou. Sabes o que é que tu fazes? Tu vais criar outra conta para criar Para dar outra jinx equipa. ao Max. Só para ver aí uma cena. Bora, malta, façam as vossas apostas. Se eu fizer isso, será que o Max volta a perder? A gente entretanto saberemos. descobre. Até à próxima, Miguel. Tchauzinho, Ruth.